Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos a mais um Salmodiai, ou seja, vamos fazer uma breve meditação baseada no Salmo 29, que fala sobre a voz de Deus na tempestade. Puxa, como nós estamos vivendo tempos tempestuosos e, consequentemente, como nós estamos precisando de ouvir a voz de Deus no meio dessa tempestade, não é verdade? Pois muito bem. Primeiramente, eu gostaria de lembrar uma passagem bíblica registrada em Êxodo capítulo 20, que é aquela passagem que a Bíblia registra quando Deus deu, através de Moisés, os 10 mandamentos. Esses mandamentos foram dados depois que Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu de Deus essas tábuas da lei. Agora, o versículo 18 registra-nos uma coisa muito interessante ao dizer assim: veja, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Essa passagem nos lembra que teve um outro momento próximo a esse, em que o povo fez uma súplica ao líder Moisés. Disse: Moisés, fala conosco. Não deixa Deus falar diretamente conosco, porque quando Deus fala, a gente morre de medo, a gente fica tomado de pavor e de temor. Por quê? Quando Deus falava, uma voz como de trovões estremecia o monte e o monte fumegava com fogo. Era um fogo consumidor. Evidentemente, isso causava um pânico, um terror, um medo no meio do povo, por causa da voz de Deus. Agora vem o Salmo de Davi, Salmo 29, que diz exatamente assim, vou lê-lo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion. Como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor faz da cria as coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Esse é o texto do Salmo, que fala sobre a voz majestosa de Deus, comparando-a com as tempestades que vêm seguidas também de relâmpagos e de trovões. Muito bem, a voz do Senhor a gente precisa ouvir nesses tempos tempestuosos, não é? Porque isso está falando da voz de alguém que tem comando, de alguém que tem governo, de alguém que tem poder, de alguém que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Observe que aqui cita-se montes, cita-se animais como as coças, cita-se diversas coisas ligadas à natureza. Deus é Senhor da natureza, é Senhor de tudo. Acontece que muitos procuram ouvir a voz
da natureza. Outros procuram ouvir a voz de ídolos, outros procuram ouvir a voz de homens, de políticos e de tantos outros meios, e nem todos estão preocupados em ouvir a voz de Deus. Acontece que a voz de Deus, muito embora ele possa falar através de uma tranquilidade, como foi no caso quando Deus falou com Elias no meio daquela caverna, num cicio, num momento silencioso e tranquilo, mas também Deus fala através de trovões a ponto de despedaçar as penhas, as pedras e funegar fogo. A forma como Deus fala são múltiplas, porque ele tem todo o poder. Mas quando a Bíblia fala da voz de Deus, assim, no meio da tempestade, com trovões, com relâmpagos e com coisas assim, é apenas mostrando que Deus é majestade e tem poder sobre as forças na natureza. Por isso o versículo 7 diz assim, que a voz de Deus é chama de fogo. A voz de Deus faz tremer o deserto. Tremer o deserto. Faz tremer o deserto. Faz com que as costas dê à luz. Vocês sabem, nós sabemos que normalmente as pessoas, quando é por um processo natural, os seres humanos, as mulheres, dão à luz mais à noite do que de dia. Há uma força à noite mais sobre as pessoas para que a dor aumente, a solidão aumente, o medo, o pavor, a ansiedade. Tantas outras coisas, elas vêm exatamente à noite. Na noite nós não estamos enxergando, a noite cobre-nos com nuvens densas e escuras e faz com que a gente se sinta menos protegido. Não sei, talvez seja por isso que as mulheres dão mais quando é nascimento natural, quando é parto natural, dão mais à luz à noite ou na madrugada. Talvez seja exatamente por essas razões. Não sei muito bem, não é meu campo trabalhar nessa área científica, mas isso realmente é uma demonstração, embora que empírica, é uma demonstração que a gente sabe que acontece. E o Salmo diz que a voz de Deus faz com que as costas dê a luz. Ou seja, quando esse barulho da voz de Deus, quando essas coisas extraordinárias acontecem, os animais ficam irritados, ficam perplexos. As costas aproveitam esse momento para dar a luz. Então, diz também que no versículo 10, que a voz de Deus faz com que presida os dilúvios. Gente, eu vou aproveitar o momento e lembre-se, quando Deus mandou o dilúvio, como diz o livro de Gênesis, na época de Noé, Deus destruiu praticamente toda a humanidade. Não foi um trabalho de injustiça, foi um trabalho de juízo. Assim como ontem, hoje e sempre, Deus tem o poder de expressar sua voz através do juízo. E os homens que não temem a Deus, que não reverenciam, que não têm o cuidado de prestar a glória e o louvor a esse Deus que é poderoso e que é soberano e que governa sobre tudo e sobre todos, eles dizem besteiras, eles dizem asneiras, dizem coisas temerárias, sabe? É preciso ter na mente a ideia de quem é Deus, porque a voz de Deus está ligada ao seu ser, o que ele é. Agindo eu, quem impedirá, diz a palavra de Deus, não é? Então Deus faz do jeito que ele quer, ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre sua vida, ainda que você não queira ou persista em não admitir essa realidade. Mas Deus tem o poder e o direito sobre a vida de todos os seres humanos. Ele tem o direito de abençoar com vida e com curas, mas ele também tem o direito de ferir e de matar.
Por isso a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, está escrito nos evangelhos, não tema ninguém, não tema o homem, porque o máximo que ele pode fazer é tirar a sua vida. Tema antes aquele que não apenas tem poder de tirar a sua vida, mas também tem o poder de lançar sua alma no inferno. Em outras palavras, sobre tudo isso, nós devemos temer a Deus. E temer a Deus não é apenas ter medo, mas é ter reverência, é ter cuidado, é ter uma atitude de humildade, de reconhecimento que Ele está no controle de todas as coisas. Vocês pensam que o que está acontecendo hoje no mundo está fora do controle de Deus? E que isso é alheio à vontade de Deus, que isso é alheio à ação de Deus? Absolutamente. Se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Deus, muito menos uma coisa pavorosa e extraordinariamente horrorosa, como está acontecendo no mundo, ceifando vidas de milhares de pessoas em todos os cantos. Não, não. Deus está no controle de todas as coisas. Então, não escute as outras vozes. Não escute sequer as vozes dos anjos. Não escute vozes do além, de quem já morreu, ou de algum médium, ou de algum homem, ou de algum ídolo, ou de algum político, ou de alguma pessoa que você admira muito. Sobretudo, esteja atento à voz de Deus. À voz de Deus, porque há muitas vozes hoje sendo ouvidas, inclusive muitas vozes contraditórias ou antagônicas. Sim, no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, há muitos dizendo uma coisa e outros dizendo exatamente o contrário, procurando lançar a culpa aqui, ali, alures, em alguém, em alguma coisa. Gente, o mundo está realmente confuso e, nesse sentido, desgovernados. Precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Como, por exemplo, existem vozes diferentes sobre o protocolo, não é? Como um modo, como prevenção contra essa peste que está por aí. Uns dizem assim, a ciência não prova. Olha, é bom perguntar, escuta aí, se a ciência prova ou não prova, nada contra a ciência, e a ciência também é dada por Deus, e a inteligência para os homens serem cientistas e fazer os experimentos, e fazer as suas pesquisas, e fazer as suas repetições, até que seja realmente comprovado. Mas mesmo assim, respeitando toda a ciência, o Deus que governa o mundo não é a ciência. O Deus que governa o mundo é o Deus que está acima da ciência, acima de todas as nações, acima de todos os reis da terra. Então, se eu preciso ouvir a voz de Deus, mas, sobretudo, a voz de Deus, embora seja também sujeito e devo me inclinar também à voz da ciência. Então, quando você está em dúvida, não ultrapasse. Ou seja, na dúvida, não ultrapasse. Quando você está dirigindo o carro, está dentro do carro, existem 3 sinais, o verde, o vermelho e o amarelo. O amarelo é, pare, não avance, porque não é hora de avançar. Acontece que, na hora da decisão, sobretudo, não é a ciência que tem a maior autoridade sobre a nossa vida. É a voz de Deus, é o comando de Deus que deve ter a nossa maior autoridade. A maior autoridade sobre a vida de um verdadeiro cristão está na voz de Deus, conforme vem exarada, vem exposta na sua santa palavra, a palavra de Deus. Certo? Não é o homem. O homem se arrepende, o homem desdiz, o homem conserta. Deus não conserta nada do que ele disse. O que ele disse está dito, o que ele foi dito, escreveu, e o que escreveu está nas Sagradas Escrituras como revelação especial do que é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Portanto, esse salmo diz que a voz de Deus em tudo diz glória. Sabe o que isso significa? Em todas as coisas, Deus merece a glória, a honra,
o louvor. Não tenha medo da voz de Deus, mas tenha reverência, tenha a dignidade de reconhecer que ela é a voz do soberano Senhor, do Deus que tem o controle sobre todos os homens, sobre todos os reis da terra, sobre todos os presidentes, sobre todos os congressos, sobre todos os tribunais, e é um Deus infalível, que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Talvez esteja na hora de você renunciar à sua arrogância ou à sua arrogante pretensão de achar que tem a verdade, de achar que tem a razão e de achar que sua perspectiva está correta. Olha, a perspectiva correta, seguramente, é a da voz de Deus. Assim, meditando no Salmo 29, nós desejamos que essa mensagem cale no seu coração e também nas suas necessidades, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.